Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que vai ensinar como a sua empresa pode ter mais resultados no digital e alcançar o topo. Eu sou o Bruno, host desse podcast e redator da Elite Digital. Eu sou o Gustavo, Head de Design da Elite. Perfeito. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das empresas mais tradicionais da nossa região, né? A gente pode falar assim, que é o Expresso Caxiense. Nesse mês de agosto agora, o Transporte Carinhoso, né, como ele é conhecido, completa 85 anos de história e se mantém no topo do seu segmento até hoje no mercado. E para contar um pouco sobre essa história de sucesso, compartilhando alguns insights, compartilhando alguns aprendizados, nós trouxemos aqui o diretor da Caxiense, o André. Seja muito bem-vindo ao EliteCast, André. Muito obrigado, boa tarde a todos aí, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder agregar bastante aí no nosso bate-papo. Perfeito, nós que agradecemos a tua participação aqui, André. E para começar da melhor maneira, como tu se sente estando à frente de uma empresa de 85 anos de história como a Caxiense? Para mim é um grande desafio, né? Estar à frente de uma empresa tão tradicional como o Expresso Caxiense é algo assim que me trouxe uma bagagem muito grande. Né? Até para falar um pouco sobre os 85 anos eu tive que estudar um pouco a história do Expresso Caxiense para poder falar, como que eu vou falar de uma empresa, né, tão tradicional, numa região tão tradicional, um polo tão magnífico, né, voltado para o transporte, sem conhecer. Então estudei um pouco, né, sobre isso, mas o prazer é imensurável, né, assim. Para nós que ocupamos uma posição de destaque dentro das empresas, principalmente para mim, né, eu que estou aí há 25 anos quase dentro do transporte, tem sido aí um desafio bacana, eu estou bem satisfeito com tudo isso. Eu acredito que é um momento ímpar para mim. Então, eu espero até que eu possa estar correspondendo aí os desejos e anseios dos nossos clientes, né? Em relação a isso. Mas é bem satisfatório mesmo. Perfeito. É interessante destacar que 85 anos é muito tempo, né? Tipo assim, é quase uma centena, né? Então a gente está falando aí de quase 100 anos. E qual que tu diria que é o segredo da Caxiense para se manter em alta em 85 anos de mercado? O Expresso Caxiense, ele tem assim alguns destaques, né? A gente procura atuar sempre com um trabalho de qualidade, uma frota moderna. Então, agora, né, bem próximo aos 85 anos, nós fizemos a renovação aí de quase 80% da frota, né, tentando trazer para o caxiense, né, um trabalho de qualidade. A gente acredita muito que os valores também que são nos colocados dentro da companhia é algo também que sustenta, é um dos pilares para que se sustente até hoje, né? Porque no mundo onde a gente fala hoje tão digital, tão moderno, se manter no topo do transporte é muito complicado, muito difícil. Então, assim, eu acredito que os pilares são investimento em frota, treinamento das pessoas, né? Empatia com o nosso cliente, que é o diferencial, não resta dúvida. E também um trabalho por trás de bastidores aí para que isso tudo seja algo que se sustente ao longo do tempo, né? Então a gente precisa entender essa relação com o nosso cliente e ver o que a gente pode buscar e tá sempre melhorando, né? Sim. Então eu acredito que o sucesso tá pautado isso aí. Geralmente é a empatia com o nosso cliente, é uma renovação de frota no prazo certo, no momento certo, e entender o que o nosso cliente precisa, né? Esse é um fundamental. E os valores da companhia, né? Essa empatia que tu fala, assim, eu consigo conectar muito com o transporte carinhoso, né? Que é o slogan da Caxiense, é o que as pessoas também conhecem. E eu queria que tu trouxesse isso um pouco pra gente, né? O que significa ser um transporte carinhoso e como que isso tá ligado com o próprio marketing da Caxiense, como ela se comunica com o público. O slogan do carinhoso, né? Eu dei uma estudada, então ele vem do passado. Eles estavam buscando uma forma de fazer uma representatividade. E até foi quando foi introduzido o canguru na logomarca, né? Porque não há nada mais carinhoso do que um canguru, né? Que transporta o filho até após o seu nascimento dentro daquela bolsa, né? E quando a gente fala em transporte carinhoso, o que a gente está querendo levar para o nosso cliente? É a forma mais adequada de levá-lo ao seu destino. Né? Porque quando um cliente ele vai a uma rodoviária ou ele acessa o nosso site e compra um bilhete de passagem, ele está entregando a nós, confiando a nós
a sua vida. Sim. Então nós vamos, né? A gente fala que dentro da nossa missão, que é unir relacionamentos com qualidade. Então, assim, nós vamos unir as pessoas de uma forma ou de outra. E isso precisa ser de forma carinhosa, né? De forma saudável, porque transportar, todo mundo transporta. Né? Hoje em dia transportar virou a coisa até mais fácil do mundo. A todo momento a gente é transportado, né? Mas transportar com carinho, com respeito, com empatia, entendendo. É claro, dificuldades existem, né? Mas a gente procura fazer isso de forma bem clara e transparente, né? Sendo objetivo com o nosso usuário. O nosso cliente, ele é a razão do nosso sucesso. Então, a gente precisa a todo momento entender o que ele necessita. Então, como vai ser? Então, não adianta eu falar que o meu transporte ele vai ser carinhoso e eu pôr lá um profissional que vai maltratá-lo na entrada, né? Eu não estou falando aqui nem de valores de aquisição de bilhete, eu estou falando de tratamento. Porque o carinho anda separado do valor. Né? Perfeito. Carinho é a forma como a gente trata eles. Então, o Expresso Caxiense busca muito isso. A nossa leitura do cliente é muito voltada ao que ele precisa. Então, por isso que a gente tem aí essa intenção do carinhoso, que também veio da carga, né? Logo no começo, grande parte das empresas de transporte de pessoas foram criadas da carga. Então, eles transportavam as cargas e depois viram e começavam a transportar. Então, eles entendiam também que uma carga tem que ser transportada com carinho. E nada mais valioso do que a própria vida, né? Então, Sim. por isso que a gente se mantém até hoje com o slogan aí do transporte carinhoso. Isso até que tu falou da questão de ouvir o cliente é muito importante, né? Porque não adianta vocês se proporem como o transporte carinhoso se o cliente dá uma sugestão e vocês cortam. Vocês, não, isso aí não faz sentido para nós. É importante ter esse ouvido ao cliente, né? Ter essa atenção para ele, o que torna o transporte carinhoso. Porque o foco ali é o passageiro. Que nem tu falou, a pessoa entra ali, ela tá nos dando a vida dela. Ela tá confiando na gente. Então a gente tem que entregar uma experiência diferente, né? Como é que é a atenção da Caxiense com a experiência do cliente na hora que ela embarca no ônibus? Nós temos dois modelos hoje quando a gente fala, às vezes, de atenção ao cliente, né? Nós temos o que é desejo de todo mundo que está sendo transportado. Até uma passagem curiosa, que recentemente eu fui numa empresa aqui em Caxias de serviços, e eu estava conversando com a moça me atendendo, aí eu falei para ela, pô, mas quem está aqui do lado tem várias sensações, é diferente de você que está me atendendo. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu tive essa mesma sensação. Falei, pô, pode ser que alguém me pergunte sobre isso. Olha que engraçado. Porque, entendam, nós gostaríamos que os nossos clientes nos dessem muito mais feedback do que nós podemos melhorar. Só que muitas vezes, todo transportador rodoviário, ele é submetido à gestão de um órgão. Então, às vezes, o passageiro, olha, eu gostaria de 5 horários a mais, né? Porque aí eu não vou esperar tanto. Mas imagina, né? Nós não conseguimos fazer isso. Mas o que a gente faz lá hoje? Hoje a gente pega grande parte desses feedbacks, né? Dessas propostas que os nossos usuários nos trazem e tenta transformar isso em ação. Então, seja ela um elogio a um usuário, seja ela uma reclamação que o carro não estava limpo, seja ela que o carro está demorando. Recentemente nós tivemos até um exemplo, está tendo uma obra, né, num determinado trecho, e uma moça nos contactou e falou, olha, o site de vocês fala lá que o transporte é 2 horas. Só que com a obra, a percepção que eu estou tendo é que vocês não conseguem mais. Por que vocês não alteram para que outras pessoas talvez possam se programar melhor? Então, olha só, uma coisa que era para estar no nosso, né, negócio, o nosso usuário teve aquela percepção rápida e aí a gente foi lá no mesmo dia e fez a alteração, porque faz todo sentido, né? Sim. Claro. Então, a gente tenta equilibrar, né, essas solicitações, essas receitas que eles nos trazem para que realmente a gente consiga ter o sucesso com eles. Sim. Esse é o nosso objetivo. Assim, dentro da companhia a gente sempre fala isso, né? O Grupo Comporte sempre deixa isso muito claro. A nossa razão de existir é o nosso cliente. Agora, nós também somos prestadores de serviço dos órgãos estaduais, federais, municipais. Então, nós também respondemos a um órgão e precisamos fazer as coisas de forma
transparente, com toda a lisura que merece os processos, para que a gente não seja impactado com problemas futuros, né? Sim, se fosse só por vocês colocavam os ônibus a 150 por hora para levar a pessoa o mais rápido possível. Mas você sabe, Bruno, uma coisa que eu sempre falo e eu aprendi dentro do transporte carinhoso, dentro do Expresso Caxiense, num bate-papo com outro gestor, que ele falou uma coisa que faz todo sentido. Nenhuma empresa coloca o ônibus sem passageiro e tira o ônibus com passageiro. Verdade. Faz todo sentido. Verdade. Né? E a gente sempre quer chegar mais rápido, né? Então imagine. Claro. Se eu pudesse andar um pouco mais, se a legislação de trânsito me permitisse, dentro das normas de segurança seguras, eu andaria. Mas imagine, se todo mundo pensar que nem eu, nós vamos ter todo mundo indo daqui para Porto Alegre, por exemplo, se batendo nas curvas, né? Sim. Olha que coisa louca. Então... não dá, né? E é trânsito, né? Tá relacionado com uma experiência que as pessoas normalmente tratam como negativa, né? Não tem, a pessoa nunca vai estar satisfeita. Esse é um outro agravante, né? Porque imaginem vocês, sempre que a gente fala uma previsão, o nome já diz, é uma previsão. Então ontem eu estava em casa, olha, tem a previsão de um ciclone e vai chover à tarde. Mas não choveu. Então assim, mas tudo pode acontecer, né? O trânsito tá cheio de situações que muda a todo momento. Hoje pela manhã tivemos ali um acidente na RS 122 indo para Flores. Um carro que demorava 30 minutos estava gastando 1h30. Você imagina o usuário que está dentro do carro que não sabe. Nós também não sabemos. Chega um momento que você vai... Ontem nós tivemos a interdição numa BR, né? O carro que saiu de lá às 7 horas da manhã chegou aqui 4 horas da tarde. Então não dá para prever. Sim. E aí como que a gente lida com esses desejos e anseios, né? Então nós vamos buscar um equilíbrio, né? Uhum. Mas eu acredito muito que o passageiro do Expresso Caxiense hoje, ele é bem... Eu falo que ele é bem assistido por nós. A gente não deixa de dar uma resposta. Muitas vezes talvez não é o que eles gostariam de ouvir, mas a gente sempre procura dar uma resposta à altura com toda a lisura, que é o mais importante, né? Perfeito. Isso é legal. Tu comentou agora de algumas barreiras que tu encontra no dia a dia, como a questão de trânsito, questão de chuva, tu contou várias barreiras. Mas eu queria saber de ti, André, no teu tempo na Caxiense como diretor, qual foi o maior desafio que tu enfrentou e como foi para te superar esse desafio? O maior desafio que eu enfrentei no Caxiense foi logo que nós chegamos, né? Logo que eu cheguei, a gente tinha uma empresa que ainda estava transportando muito aquém do que é hoje, mesmo sendo ruim. Uhum. Então nós precisávamos recuperar isso, né? E aí, junto com o pessoal do grupo, nós fizemos diversas discussões, reuniões e chegamos a uma conclusão que a gente tinha que mostrar para o nosso usuário quem nós éramos. Uhum. Porque não adiantava nós termos uma frota nova, mas sem que as pessoas soubessem, né? E mais alguns trabalhos internos dentro de casa, de treinamento, de liderança, né? Para que as pessoas entendessem que o nosso cliente tinha que ser a razão do nosso existir. Perfeito. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo assim, então eu vou buscar o nosso cliente na casa dele. Não, mas eu tenho que garantir que no momento que ele chega, tudo está do jeito que ele combinou. Perfeito. Só que isso não é tão simples. Eu falando aqui na frente do microfone parece ser muito fácil. Você colocou o ônibus, foi lá na Elite, fez um bate-papo com eles, aumentou a campanha e... Não é só isso, é um trabalho a 6 mãos, né? Então é um trabalho de quem tem a experiência digital, de mostrar para o nosso cliente que isso está digitalizado, que ele pode ter essas facilidades. É uma renovação de frota, é o grupo investindo nas pessoas internas, mostrando para as pessoas, é a gente tendo uma melhor manutenção, garantindo a segurança do nosso usuário, garantindo que tudo que ele está comprando, tudo que ele está contratando seja cumprido no final, né? Então, esse foi o maior desafio. E aí, como que nós superamos? Junto com os parceiros, né? Entendendo assim, eu não sou especialista na questão do marketing. O que você tem para eu mostrar para o meu usuário? Só que tudo que eu mostrar, eu tenho que cumprir. E internamente com as lideranças, né? As lideranças tiveram um papel fundamental em levar isso para o nosso motorista
né? E mostrar para o nosso motorista que ele faz parte do todo. Eu tenho uma característica bem aberta, né? Eu trabalho, logo que eu cheguei no Expresso Caxiense, eu virei a minha mesa para a janela. Apesar de eu achar minha janela alta, eu virei ela para a janela. Mas por quê? Porque tudo acontece fora da minha sala. Nada acontece dentro da minha sala. Então eu queria olhar, então eu ando lá, eu tô junto com as pessoas, eu vou na rodoviária, eu entendo, né? Olha, por que tá frio e a pessoa tá fora do ônibus? Qual que é a razão? O que nós podemos melhorar? Então o maior desafio foi recuperar esses passageiros. E a gente tem aí no último ano uma recuperação de 9% já do que estava perdido. Então é um número bacana, né? Que nos traz aí uma melhor receita, né? Um melhor controle da empresa. E agora a gente busca esse outro que foi embora, né? Que tá por aí, né? Uns pararam de andar, mas a gente acredita que logo eles voltam também. E após esse momento conturbado também que foi a pandemia, né? E foi essa parada, né? Do uso do ônibus. É o que eu falei, né? A gente tá conversando um pouco antes aqui do nosso bate-papo, né? Antes de iniciarmos, assim, a pandemia ela mostrou, né? Para nós, inclusive para mim e para muitos, algumas outras formas de viver, né? Então agora o nosso desafio é assim, como que nós conseguimos colocar o Expresso Caxiense dentro desse novo modelo de vida? Perfeito. Agora vem o desafio número 2. Então, a gente já sabe onde está o problema, mas é entender como que eu vou chegar lá. Então, recentemente, até no bate-papo que nós tivemos com a Elite, foi um bate-papo bem robusto, né? É justamente buscando ajuda. Aí você fala, mas por que não foi buscar ajuda numa empresa de transporte? Porque de transporte a gente sabe. Nós temos a expertise. Agora, como que nós vamos sair desse lugar para chegar em outro com o momento atual? Então, eu acredito muito nessa construção a 4, 5 mãos, 6, 8, se for necessário, né? E entender que todos podem opinar. E só um detalhe que eu falo dentro do Expresso Caxiense, que é mais importante, quando eu falo até que eu viro a mesa para a janela, eu manter a porta aberta, mas todo mundo saber que existe um limite para ir até lá. Então não é uma porta aberta que todos entram, mas é uma porta aberta que todos entram quando tem algo a agregar. Perfeito. Não adianta ir lá me trazer, olha, o fulano hoje estourou o pneu. Não, eu não quero saber isso. Eu quero que vá lá e fale, olha, eu tenho uma sugestão. E a gente pega essa sugestão com eles e coloca em prática. Perfeito. Eu gostei disso que tu falou das 5, 6, 7 mãos na hora de construir. Porque realmente as cabeças diferentes, quando se quer construir algo diferente, elas são necessárias. Tu precisa de visões diferentes. Não adianta se fechar só com pessoas de transporte, né? Sim. Tu precisa abrir para outras pessoas. E outra coisa que tu falou que faz muito sentido mesmo é... tu comenta que quando tu entrou, né, teve esse alinhamento do discurso, né, da Caxiense que a gente teve que alinhar, mas que não é só o discurso, né? Além do discurso, a gente também tem que alinhar as ações, né? O que a gente vai fazer aqui? Não adianta ter o discurso mais bonito do marketing, o baita slogan, a baita marca e não conseguir entregar o que está sendo prometido, né? Você sabe que no grupo nós temos uma diretoria geral de operações e há muito tempo que eu converso com ele, acho que uns 10 anos que eu estou à frente de empresa, e ele sempre pega um papel e uma caneta e fala, ó, aqui no papel nós vamos invadir o Iraque. No papel tudo é fácil. Mas colocar ações robustas, substanciais para manutenção daquilo, não é fácil. E aí, Bruno, reforçando o que você falou, né, em linha com o que a gente vem sempre traçando, nós precisamos sair da caixinha e acreditar que todo mundo sabe um pouco, porque o transporte deixou de ser só o leve e traz. O transporte, ele tá muito além disso, né? Então, e quando a gente ouve até os nossos colaboradores, né, sejam motoristas, seja da agência, seja da limpeza. Então, recentemente eu entrei num carro e tinha um monte de sacolinha jogada. Aí eu chamei a mulher da limpeza e falei, para que a gente coloca essas sacolas? Tudo jogada no chão. Só dá trabalho para vocês pegarem. Falei, vamos parar.
Aí passaram-se 2 dias, ela me chamou lá na sala. Falou, o senhor tem um tempo? Eu falei, tenho. O senhor pode ir ali comigo? Eu falei, posso, né? Lógico. Claro, vamos lá. Entra aqui no ônibus comigo. Aí eu vi um monte de lixo no chão. Ela falou, ó, aquele dia eu tava pegando as sacolinhas boas, que caíram com o vento. Hoje eu tô pegando lixo. O que é melhor eu pegar, uma sacolinha ou lixo? Eu falei, volta com a sacolinha. Era só isso. Sim. Então, assim, é entender que eles precisam ter voz, né? Sim. E se realmente o que eles estão propondo não é legal, a gente precisa dar um feedback naquele momento e dizer, olha, bacana, mas não é o que a gente quer agora. É. E é importante também, quando se trata de serviço, né, especialmente esse da Caxiense, é que não importa se tu alinhou o discurso e num dia a pessoa entrou no ônibus, recebeu o bom dia no motorista, chegou limpinho, teve uma experiência maravilhosa. No dia seguinte tu começa do zero. Tu tem que entregar exatamente a mesma coisa para uma nova pessoa. Exatamente. Então tu pode construir um castelo em um dia. No outro dia tu começa e ele não tá mais lá, porque já passou. Exatamente. Então tu tem que saber construir o castelo e entregar sempre a mesma coisa, assim, entregar uma experiência diferente, né? Isso Constantemente. Constantemente. E isso é o desafio. Porque fazer um dia maravilhoso hoje, focando 100%, é fácil. O problema é manter isso constante. É, realmente, eu nunca tinha pensado no castelo, mas é bem isso mesmo. Imagine vocês que no mês passado nós transportamos 90 mil pessoas, 90 mil passageiros. Desses 90 mil, digamos que talvez 20% sejam passageiros frequentes, o restante não. Então, você imagina, nós vamos ter que agradar 76 mil. 72 mil, na verdade. Então, são 72 mil pessoas pensando diferente, com visões diferentes e com desejos diferentes. Sim. Então, o desafio, você vê que até eu nunca tinha imaginado, né? Talvez na construção do castelo, mas é mais ou menos isso. Você tem que construir um castelo hoje para ser bonito, mas entender que a hora que entrar o próximo carro, talvez você não tenha nem um dia para reconstruir o próximo. Já é na próxima viagem. Já é na próxima. Que já são outras pessoas, outros desejos, outros anseios. Né? E como manter tudo isso, né? Faz sentido. É desafiador, viu? Olhando agora assim. Nossa, o negócio é bem. Isso precisa de uma cultura muito forte, né? Tipo, que nem tu falou, cada motorista tem uma voz, ela precisa ser ouvida, mas ele também precisa entender qual que é a missão da Caxiense, né? Ele precisa entender, tá, por que eu tô dirigindo esse ônibus? Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Por que eu tenho que construir um castelo hoje? E aí a pessoa entende, né? Quando a cultura é bem definida, aí a gente consegue construir um castelo, 3 castelos, 4 castelos, a gente consegue ir muito pra frente. Como é que a Caxiense trabalha essa questão da cultura organizacional dentro? Então, ontem nós estávamos discutindo isso e hoje, antes de vir para cá, isso me veio bem à tona. Nós, do Grupo Comporte, né, então ontem foi o dia dos motoristas e aí eu conversando com um outro colega que ocupou uma posição igual a minha, a gente estava falando, mas eu não posso ir numa rede social, numa determinada rede social que tem 2 ou 3 motoristas inseridos nela e fazer uma mega postagem relacionada ao dia do motorista. Eu não posso fazer com que isso seja só no dia do motorista. Então, eu preciso ter uma constância e deixando claro para ele quais são a missão, o valor e a visão do grupo. Perfeito. Onde nós estamos, onde nós queremos chegar e quem nós somos. Então, quem nós somos, onde estamos e onde vamos chegar. Então, isso precisa estar inserido todo dia. Aqui no Expresso Caxiense, a gente tem conseguido muito isso. Trazer a liderança para esse momento. E entender que nós precisamos dar voz ao nosso condutor. Não é só dirigir bem. Não está relacionado só a dirigir bem. Está relacionado a entender a necessidade do usuário. Mas entender quais são os desejos e anseios do acionista também. Então nós precisamos juntar tudo isso. Então aqui como que a gente trabalha hoje? Ontem eu fiquei até feliz, foi até engraçado, né, que o sindicato dos motoristas esteve presente lá no nosso encontro. E aí o presidente me disse o seguinte, falou, olha, eu conheço várias empresas,
mas o único lugar que as pessoas ainda falam bem é de você. Muito bem. Fiquei até feliz, né? Porque, pessoalmente falando, é uma marca difícil de ser atingida. Bem difícil. Né? Quando você está num papel de líder, é difícil você fazer com que todas as pessoas gostem de você. Sim. E aí eu disse, até brinquei com ele, falei que eu tenho pago bem para as pessoas falar bem de mim. Falar bem. Aí ele falou, não, pô, é sério. Eu falei, não, então. E aí me remeteu a pensar assim, mas por que as pessoas gostam de mim? Por que as pessoas têm esse respeito pela minha pessoa? E aí é porque eu sempre levo para elas a verdade e a transparência. Eu sempre prego dentro do... temos que ser verdadeiro. Se o nosso cliente nos pergunta alguma coisa, responda a verdade. Se você chegou na rodoviária atrasado e ele te perguntar, pô, motorista, por que você atrasou? Diga a verdade. Olha, eu perdi a hora, não tínhamos ônibus suficiente na frota, o pneu furou, o trânsito quebrou. Diga a verdade. Porque eu aprendi que quem fala a verdade não merece castigo, né? Se é verdade ou não. Mas assim, quando eu tenho essa transparência e quando eu mostro para eles, então o condutor lá hoje, quando ele quebra um vidro, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Eu não quero que ele me fale que o vidro quebrou sozinho, porque eu sei que o vidro não quebra sozinho. Talvez até quebre. Mas eu quero que ele me fale a verdade, porque a única forma de eu ajudar os colegas é se ele me fala a verdade. Perfeito. Então, só para entender essa relação que eu tenho com os nossos funcionários. Esses dias chegou lá e falou assim, olha, eu quebrei a porta do ônibus, quebrei o vidro. Como? Não, eu abri, aí depois na hora que ela fechou, ela quebrou, porque ela faz um curso diferente. Falei, legal, então nós vamos lá no ônibus, se ela fizer o curso diferente, tá tudo bem. E se ela fizer o mesmo curso? Ele falou, não, faz um curso diferente. Eu falei, então vamos pensar assim, você não fez nada de diferente, mas pensa, e vamos lá olhando a porta. Fui até lá, olhei uma porta, ela fazia o mesmo curso. Aí ele falou, tô pensando aqui. Ele falou, sabe que foi porque eu fechei com o ônibus andando? Eu falei, opa, então vamos lá. Já tem o ônibus andando, então eu já mudei o cenário. Já mudou. Porque o meu objetivo é para eu entrar num grupo do WhatsApp deles e dizer, olha, tomem cuidado no ponto tal, se vocês abrirem a porta muito perto e fechar andando, ela vai quebrar. Claro. Porque ele também não está com a intenção de quebrar. Você evita futuros erros. Né? Exato. Tá entendendo? Quando eu sou transparente com o meu usuário, com o meu cliente, eu falo para ele assim, não adianta eu falar para ele que eu vou fazer a viagem 1h50, porque aí ele vai pro aeroporto e vai comprar a passagem com 1h50, aí gasta 5. Sim. Né? Então eu preciso entender que junto de uma... Vou voltar no assunto sem querer ser redundante, mas assim, quando o cliente compra aquela passagem, ele está confiando a nós o que ele tem de mais precioso dele, que é a vida. Perfeito. E confiando a nós o compromisso dele. Sim. Então, eu acho que o sucesso... Eu falo que achar é muito vago. Eu acredito muito que o case de sucesso meu dentro do Expresso Caxiense hoje é a transparência e a empatia com os nossos colaboradores. Então, assim, eu sempre olho eles e eu trato eles no mesmo nível que eu tô. E eu deixo claro, falo, o que diferencia eu de vocês é a posição que eu ocupo. Que eu não sou diretor, eu estou como diretor. Eu não tenho... diretoria não é cargo, é posição. Né? Então, isso fica muito claro com eles. Perfeito. E aí eu acho que eles correspondem no dia a dia, né? Porque quando você tem essa confiabilidade, né? Quando você tem essa relação de confiança, é tudo mais simples, né? E com transparência que se constrói essa confiança. Sem dúvida nenhuma, né? Perfeito. Até os limites que você pode ter essa transparência, você vai, né? Tem coisas que, claro, nós não vamos discutir, eu e ele. Isso. Eu vou ouvi-lo e vou tratar. Isso. Mas grande parte dá para ser discutido. Sim. E os motoristas do Expresso Caxiense têm uma vantagem, né? São tudo motoristas de longa data. Nós temos motoristas de 30, gente de 35 anos. Eu acho que os mais novos devem ter 5 anos, assim. É bastante. Bastante tempo. E a minha chegada também, colocando, né, mulheres na posição de destaque também, nas linhas mais longas, então elas também entendem isso, né?
Eu sempre falo, é elas que decidem onde elas querem ir, né? O sexo não muda nada. O que eu quero é ter uma profissional competente. Hoje nós já temos aí operando nas nossas linhas rodoviárias 5 mulheres. Legal. 4, 5 mulheres. Super legal. Além dessa transparência que tu falou, eu acho interessante esse teu posicionamento de se colocar ao lado das pessoas que estão ali trabalhando contigo e não acima. Porque eu já vi até uma pessoa falando sobre isso, que existe uma diferença absurda entre o ajudar e o apoiar. Exatamente. Porque o ajudar dá aquela sensação que tu tá em cima e tá ajudando a pessoa a se levantar. O apoio não. O apoio a gente fica lado a lado e vai juntos. É muito diferente ter uma pessoa que está contigo do que uma pessoa que está ali em cima, olhando pra ti, te dando ordens. É bem diferente. Eu fiz tinha uma professora, quando eu fiz a minha MBA, uma das minhas professoras de PNL, ela me disse o seguinte: pega um conjunto de edifícios, um do lado do outro. A tendência, se um for cair, ele tem muito mais dificuldade de derrubar os outros, porque não tem espaço. Então, quando você tem uma gestão horizontal, entendeu? Você está ali apoiando a pessoa. Perfeito. É diferente. Isso é como você conversar com uma criança. Se a criança vem conversar com você, você se ajoelha e olha nos olhos dela, se coloca no mesmo tamanho dela, ela vai te olhar diferente. Isso. Né? Então, essa é a essência. Então, eu falo que todas as pessoas dentro de uma empresa, elas têm o seu valor. Todas, sem exceção. E precisa ser respeitado o espaço de cada uma. Então, eu ocupo a minha posição hoje, o motorista dele, o agenciador a dele, o rapaz da TI ocupa a dele. Mas a gente precisa entender que nada se constrói sozinho. E essa é uma marca registrada minha, que eu gosto muito. Eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Eu não faço nada. Nós fazemos tudo. Isso. Então, acho que esse é o segredo. Perfeito. Né? Então, nós juntos somos muito mais fortes. Perfeito. E conseguimos tudo. Eu não consigo nada. Eu não vou dirigir ônibus. Sei dirigir, mas não vou lá dirigir. Não vou fazer manutenção, não vou limpar. Né? Então, isso é o importante. Show. Mudando um pouquinho de assunto agora, né? A gente está falando de uma empresa de 85 anos, que é extremamente tradicional. Como é que tu vê o uso da tecnologia? Como que tu vê a necessidade de se adaptar às tecnologias atuais na Caxiense? Dentro do desafio agora, que é a busca desse usuário, né, desse cliente que deixou de vir, a gente tem agregado a isso os novos usuários, né, que são esse mundo mais digital. Inclusive, recentemente, em uma das reuniões que nós tivemos com a Elite, nós tratamos muito esse assunto, né, de como introduzir o Expresso Caxiense nesse mundo mais digitalizado, né? Eu acredito que é um caminho sem volta, né? Mas eu acredito também que nós estamos, assim, dando passos largos para obter sucesso, né? E sem demagogia, né? A Elite tem nos ajudado muito nessas questões. O nosso público interno também, a gente tem buscado muitas soluções. Então, quando a gente começa a construir esses bate-papos com bastante gente, sabe? Fazer um brainstorm ali mesmo, falar, e aí, o que você acha? Porque você pode falar tudo. Tem dado sucesso, mas eu entendo que é um caminho sem volta, que nós do Expresso Caxiense estamos preparados para isso. Então, assim, é levar cada vez mais conforto para o nosso usuário no mundo digital, fazer com que ele tenha menos burocracia na aquisição da sua passagem, né? Fazer com que ele consiga enxergar, talvez até que horas que ele vai chegar no compromisso dele, talvez ter uma tecnologia. O Grupo Comporte já tem isso em algumas linhas operando em fase de teste, né? Que o cliente compra a passagem e consegue acompanhar o ônibus em momento real, né, onde ele está, nas linhas que tem exceção, que são rodoviárias que ele vai passar. Legal. Então o cliente fala, eu comprei a passagem agora para as 18, o carro está em tal lugar. Vai atrasar, não preciso sair de casa agora. Sim. Ajuda a se programar, né? Porque de uma forma ou de outra, que nós falamos lá atrás, né? Agora há pouco, você tem imprevistos, né? Sim.
Eu estou vindo para cá, se tiver um acidente, vai ter um imprevisto. Sim. Então, o cliente consegue enxergar isso, né? A gente tem modernização do site aí, a gente agora, chegando nos 85 anos, estamos pensando em fazer uma virada também, entender o que dá para melhorar, o que dá para sair da burocracia. O público hoje em dia não quer mais burocracia. A gente quer as coisas, a gente quer desenrolar, né? Então, eu acho que nós estamos dando passos largos para esse sucesso. Temos muito a fazer ainda, mas eu acho que dentro do Rio Grande do Sul, sem muita demagogia com respeito aos meus colegas, eu acho que nós estamos aí bem à frente de algumas. Legal. Né? E estamos lado a lado aí com outras fora do estado. Acho que a gente está muito perto de uma melhora substancial em relação a isso. Legal. A tecnologia vem para justamente isso que tu falou, para aproximar, para ter essa transparência também, que nem tu falou. Porque é muito mais cômodo hoje em dia e tu se conecta muito mais com a empresa em questão quando tu consegue ver ela por ela. Né? Porque antes, que nem tu disse, o ônibus atrasou. Aí o motorista diz que é por um motivo que é um motivo absurdo, que com certeza é uma mentira. Agora, se tem no aplicativo, tu consegue acompanhar, tudo bem se ele atrasar. Mas pelo menos tu consegue ver. Tem a transparência ali, tem ali um controle, tem uma proximidade mais, né? E a tecnologia vem para isso, para aproximar as pessoas. Acredito que ela vem para aproximar e para trazer mais transparência também, porque assim... É o que você falou, tem coisas que são infundadas, né? Desculpas assim que não fazem o mínimo sentido. Né? Então sei lá, mas eu acredito muito que os ganhos serão bons. Né? Assim, a gente acredita muito, não é só ganho financeiro. O Expresso Caxiense, como qualquer outra empresa, ele sempre depende do financeiro. Mas muito mais do que o financeiro, eu entender assim, quantos clientes eu consigo transportar todos os dias. Né? Então, não é importante eu conquistar 1000 clientes, e sim um cliente várias vezes. Isso. Né? Às vezes não é só 1000 clientes. O importante é eu conquistar o mesmo cliente várias vezes. Sim, perfeito. É entender que aquele castelo que nós falamos, a cada momento que ele é construído, o cliente está satisfeito. Né? Sim. Então, eu vejo que é por aí. Mas... a transformação digital ela vai ajudar bastante a gente também, até para que o nosso cliente também entenda um pouco mais do nosso trabalho, né? Nós temos alguns clientes, por exemplo, que hoje eles vão lá na garagem, às vezes pegar o ônibus, né? E aí eles falam, nossa, mas como é grande aqui, né? É tanta coisa, né? Eu falo, bastante coisa. Entre eu comprar a passagem e viajar no ônibus, tem um espaço de tempo muito grande. Sim. É muita coisa por trás, né? Sim. Em termos de frota, a gente tem uma frota hoje com praticamente a última tecnologia, né? Tirando agora a entrada de novos motores Euro 6, que é o mais moderno do mercado, que começou agora. O Expresso Caxiense está com 80% da sua frota modernizada, né? Então, os canais digitais também. Então, antigamente a gente tinha a impressão de 2 bilhetes, né? Papel, meio ambiente, desnecessário. Então, hoje ele tem o embarque pelo QR Code, né? Quem compra no nosso site já recebe a passagem no celular. Então, está tudo muito mais fácil. Mas agora nós precisamos levar mais transparência no processo. A compra da passagem está fácil. Agora nós vamos mostrar para ele que além da compra, o que mais é. Então, imagine você poder comprar uma passagem para um ônibus, igual a gente tem hoje, por exemplo, na aviação, né? Que você consegue acompanhar em tempo real se o seu voo está vindo, se não está, se o seu ônibus vai chegar ou não, qual que é o número do ônibus, Então, imagine quanto seria. Sim. A gente tem isso hoje em alguns transportes por aplicativo, né? Sim. Você pede, fica lá olhando, deixa eu descer, tá chegando. Sim. E como é importante isso, né? Muitas vezes eu já peguei ônibus em rodoviária e quando chega um pouco antes, né? Para realmente ficar adiantado. E aí o ônibus não chegou. Será que o ônibus já saiu? Será que eu que estou atrasado, né? E a pessoa fica nessa dúvida.
dúvida, mesmo ser muito improvável, né? Existe essa dúvida e a pessoa quer saber o que está acontecendo. Exatamente. Ou se ela tem um compromisso marcado, né? Será que vai dar tempo? Será que o ônibus está chegando mesmo? O que aconteceu, O que aconteceu, né? Então, mesmo que seja uma resposta negativa, que nem tu falou, né? Porque imprevistos acontecem, pelo menos a pessoa vai ter uma resposta, né? Exatamente. Eu acho que pior do que uma resposta negativa é eu não ter a resposta. Exatamente. Porque eu não sei o que fazer. Né? Porque daí tu começa a imaginar as respostas na tua cabeça e normalmente são negativas. Normalmente são. Eu vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, e acho que foi isso que me levou a entender o quanto a verdade tem que prevalecer. Há uns anos atrás, eu era motorista, estou falando aqui, eu comecei minha carreira no grupo como motorista, em 1999. E isso foi em 2003, se eu não me engano. Eu estava indo para um serviço, um turismo de uma grande escola. E aí a mulher ligando. Naquela época não tinha muito negócio de celular, né? Tinha um WhatsApp, aí eu atendia ela. Bom, tudo começou assim. Eu cheguei na garagem e acabei saindo atrasado por um problema interno, né? Aí, no meio do caminho, eu me perdi. Entrei no lugar errado, na época não tinha, né? O que tem hoje. Aí eu falei, nossa, eu entrei errado. Aí tinha que parar, abrir o mapa de papel e ficar olhando. Bom, nesse momento ela me ligou, ela falou, motorista, onde o senhor tá? Eu falei, tô aqui do lado praticamente. É que tem um acidente aqui, eu tô 2 ruas para trás. Mas é que eu não tô conseguindo passar o carro. Mas eu nem sabia onde eu tava. Passou uns 10 minutos, ela me ligou, no motorista, eu desci 2 ruas aqui, qual 2 ruas que o senhor tá? Porque a minha rua só tem uma mão. Aí eu falei, então senhora, acho que eu tô perdido. Bom, enfim. E era uma escola eu ia falar, era uma escola de elite. Era um grupo de alunos bem, né, de elite. E aí ela pegou, quando eu cheguei lá, 1h30 depois, olha que absurdo, chegou 1h30 atrasado e tal, os pais dos alunos tudo bravos. Aí eu fui com ela no serviço, quando nós chegamos lá tava indo para Poços de Caldas na oportunidade, largamos todo mundo, ela fez questão de voltar no ônibus e falou, será que agora o senhor pode me falar a verdade do que aconteceu? Eu falei, não, mas eu falei, não, o senhor não falou. Falou, sabe por quê? Deixa eu te explicar. O que aconteceu hoje, o senhor descredibilizou a sua empresa ou o senhor? Porque os pais dos alunos não querem mais vocês. E eu faço isso com vocês há muito tempo. Aí eu falei para ela, não, olha, aconteceu isso. Ela falou, por que o senhor não me falou? Eu tinha falado a verdade para os pais. Pais, vamos aguardar. O motorista, infelizmente, teve um problema na saída da garagem. Ele vai atrasar por volta de 1h30. Mas nós está tudo programado. Não vão perder nada lá. Mas se vocês quiserem fazer um lanche... Porque ficava assim, 10 minutos chegando. Aí o pai não conseguia ir no banheiro, não conseguia fazer um lanche. Então aquela mulher, aquela professora, ela me mostrou o quão a verdade tem que prevalecer. Ela falou, mas se eu tivesse falado a verdade, não tinha dado problema nenhum. Eu falei, poxa, soubesse, já podia ter me falado. Então acho que é isso aí. Essa relação de confiança, ela tem que prevalecer. Tem que existir. Tem que existir. André, olhando um pouquinho assim pro passado, pra todo o tempo que tu passou como diretor da Caxiense, qual que tu classifica como o maior aprendizado que tu teve durante todo esse período? Olha, no Expresso Caxiense foram vários. Mas eu acredito assim que o maior aprendizado que eu tive no Expresso Caxiense foi, acredito eu, que olhar para o meu cliente e entender que ele sempre tem que ser a voz mais ativa dentro da organização, aquele que tem toda a razão. Não é o cliente ter toda a razão, mas ele ter toda a razão quando ele realmente me cobra algo que ele combinou, sabe? E uma outra coisa também que eu acredito, eu aprendi muito com o usuário de Caxias do Sul. Ele é um usuário mais exigente. Ele é um usuário que preza pelos bons costumes, que preza pela lealdade, que ele tem essa preocupação na segurança. Ele é um pouco mais desconfiado, então ele, quando te entrega a vida dele ali, então... E outra, né, também o meu antecessor, o seu Nelson, que esteve à frente do Expresso Caxiense por muitos anos, era uma pessoa com um legado muito bacana, né? Um cara bem estruturado, conhecedor,
fez do Expresso Caxiense uma grande empresa, né? Uma potência na região. Então, fazer essa sucessão também foi um grande aprendizado, né? Entender que existia a necessidade de continuar sendo diferente é bem difícil, mas foi muito bom. Eu acho que eu aprendo todos os dias, na verdade, principalmente com os nossos colaboradores, sabe? Eu vejo que eles, assim, são muito parceiros. Ontem, no nosso encontro do Dia dos Motoristas, isso ficou muito claro, sabe? Se olhar para as pessoas e elas falarem assim, olha, obrigado e que bom que a empresa está bem, que a empresa indo bem, nós vamos bem. Mas para a gente ir bem, o nosso cliente tem que ir bem. Sim. Né? É esse conjunto, essa conexão tem que existir, né? A empresa não vai bem se o cliente não vai bem, né? Então, não tem. Então, eu acho que o maior aprendizado foi primeiro substituir uma pessoa como ele, que é um grande cara, né? Que a gente tem todo um carinho, um respeito por ele, conhecedor, né? E segundo, é realmente entender o quão esse passageiro de Caxias, ele é mais polido, exigente, no sentido de querer as coisas 100%, o combinado tem que ser. O combinado não sai caro, então combinou, precisa ser cumprido. É isso. Acho que esse é o maior aprendizado, né? Para mim tá sendo, né? Muito bom, André. Muito obrigado pela tua participação aqui no EliteCast. Foi uma aula pra gente, teve muito conteúdo interessante para todos os empresários que estão assistindo. Foi algo muito interessante saber mais sobre a Caxiense, né? Uma empresa tradicionalíssima que está completando aí seus 85 anos. Então, muito obrigado por tirar o teu tempo aqui para vir conversar um pouco com a gente, Legal. responder algumas coisas e abrir um pouco mais sobre a Caxiense. Bacana, eu que agradeço aí, né? A Elite, como eu disse, sempre com a gente é parceira, né? Falar sobre transporte, a gente teria aqui até amanhã para falar. Mas assim, falar sobre o Caxiense é sempre bom. Eu também estou aprendendo cada dia mais, né? Eu tenho me aprofundado um pouco sobre a história, sobre seus criadores, seus fundadores, né? Mas hoje o Expresso Caxiense, dentro do Grupo Comporte, que é um dos maiores grupos de transporte do Brasil, eu posso dizer que está bem servida e nós vamos continuar aqui por vários e vários anos, né, buscando cada vez mais, né, ter o nosso cliente como foco principal. Então, esse é o nosso objetivo para sempre, é o nosso cliente, beleza? Legal. Obrigado aí. Muito obrigado, André. Valeu, De verdade. um abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser saber mais sobre o Expresso Caxiense, a gente deixou todas as informações na descrição, tanto o site quanto as redes sociais, a gente deixa tudo aí embaixo, assim como o da Elite Digital. Então, se você tem interesse em falar com um de nossos especialistas, tomar um cafezinho, marcar uma conversa, entender mais sobre estratégias de como a sua empresa também pode acessar o topo no digital, pode entrar em contato, as informações estão ali embaixo. Muito obrigado e até o próximo episódio do EliteCast.